Bom dia a todos. Dê bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, enfim. Como diz aí essa cantiga, né, utilizada no maculelê, né, é uma cantiga também, acho que da Umbanda, enfim. Né, saudando vocês, né, espero que tenham aproveitado esse momento carnavalesco, um carnaval meio fora de época, né? Mas até coloquei, acho que a cada semana eu penso, né, qual a música que eu vou colocar. Lembrei dessa e quis compartilhar com vocês. Vocês sabem, acho que saibam, né, que eu sou um estudioso do carnaval, das escolas de samba, né? Até, acho que já coloquei para vocês o livro que estou lançando recentemente, enfim, e outros que já produzi ao longo da minha história acadêmica, né? E ontem, né? Ontem concretizou história, né? Eu vi história sendo concretizada com a vitória da Grande Rio, né? Porque, assim, efetivamente, é a primeira vez que, de fato, um tema considerado, talvez, é interessante, né, a gente pensar, porque as escolas de samba, o DNA delas é extremamente africanizado, afro-brasileiro, né, centrado nas matrizes, as religiões de matriz africana. Mas, em cima disso, né, nem sempre essa africanidade é que vencia os desfiles. Até porque quem eram os jurados, né? Da onde saíam os jurados? Esse corpo de jurados, de certa forma, se a gente pensar, né? De onde vinham, né? Geralmente das escolas de belas artes, né? Dos intelectuais, enfim, sempre foram convidados para validar, né, os concursos, pessoas que muitas vezes, ou a maioria das vezes, 90% das vezes, não estavam ligadas diretamente com as escolas de samba. Então, seu padrão de estética, o seu padrão de visualidade, de cultura, nem sempre valorizava a ideia de uma cultura, entre aspas, aí, popular. Okay? Então, de certa forma, esse diálogo foi acontecendo e se tornou ainda mais intenso a partir do momento em que artistas, isso na virada da década de 50 para os anos 60, artistas ligados à Escola de Belas Artes começaram a também fazer carnaval. Vi de lá no Salgueiro, com Fernando Pamplona, que convidou um colega que trabalhava com ele no Teatro Municipal, o Arlindo Rodrigues, e outros que trabalhavam também com ele, né? E foi agregando outros valores, além dos figurinistas do teatro de revista, enfim. E de lá para cá, né, dos anos 60, portanto, e pelas vitórias que o Salgueiro teve, a visibilidade, esse fenômeno tornou possível, e hoje, dos que são carnavalescos, a grande maioria são egressos da Escola de Belas Artes. Então, o DNA da escola de samba é negro, inegavelmente negro. Mas a estética, a visualidade, os enredos, muitas vezes partiam de uma mediação aí com elementos de uma cultura mais, entre aspas, também erudita. Abro só a janela para falar. Por que eu estou botando aspas em erudita, em popular? Eu trabalhava com essa chave também, né? O que é cultura popular, o que é cultura erudita. Mas hoje a gente tem tentado pensar cultura ou culturas, no plural, né? Sem essa distinção, né? Porque eu sou partidário da ideia de que a cultura permite uma certa hibridização
O que é isso, professor? Hibridização, né? Não tem jeito de não impactar, né? E a cultura, os elementos culturais circulam, isso a gente vê muito na música, né? Uma música de origem japonesa, tocada, por exemplo, pelo Kitaro, que é um músico japonês cheio de influências norte-americanas, o jeito que aquela música se resolve, né? se complementa, né? Como ela é apresentada, ela não dá para se pensar, é uma música apenas tipicamente japonesa. Né? A gente teve exemplos, né? Eu apresentei para vocês o Paul Simon tocando com o Olodum, o Paul Simon tocando com músicos da África do Sul, e a musicalidade que dali saiu, enfim. É música americana? É música africana? É música. Aí começaram a chamar de road music, né? Música do mundo. Né? Então, isso não só, né? Eu tenho estudado esses fenômenos, né, da chamada circularidade cultural, né? E eu vejo que as escolas de samba se apropriam muito dessas informações a partir dos anos 60, de que as informações que eram debatidas na academia e também no que estava circulando no mundo, enfim. Então, esse espaço onde tudo é meio que jogado no liquidificador ali e se faz uma vitamina cultural. Né? Mas, nessa trajetória, eu ainda não me lembro, posso até pesquisar, mas pelo que eu lembro de estudar as escolas de samba, então lá desde os anos 30, 40, que, primeiro, que a figura dos orixás aparecerem nos desfiles, já atribuem isso ao Salgueiro em 69, quando falou da Bahia, que já foi assim uma certa diferença. Inclusive as palavras, né? As palavras que hoje, por exemplo, se a gente pega os sambas, quase todos que falaram sobre temáticas africanas, quase todos tinham uma ou duas expressões em diversos dialetos e línguas, né, africanas, né? O Yorubá, o Banto, o Nagô, enfim, várias expressões, alguns sambas até com muitas expressões dessas outras linguagens, né? Desses outros, a gente pode dizer dialetos, né? De várias partes da África. Né? E dessa explicitamente um enredo, né? Falando sobre um orixá e um dos mais tidos, né? Quem conhece ou não conhece, né? A Umbanda, o Candomblé, né? Sempre meio que associou a figura do Exu com um demônio, né? Não sei se por conta das roupas, do jeito, aquela coisa do riso. Quando a gente passa em frente de uma loja, né, com artigos, né, religiosos, né, essa representação, né, do Exu geralmente é uma representação meio que demoníaca, né, assim, entre aspas, né? Então, esse personagem, esse enredo, ganhar o carnaval e fazer uma gira, né, como eles falam, ou um xirê, né, como em outras né, denominações religiosas, né, em plena avenida, né, trabalhando sob essa orientação, né? Não sei quem assistiu aí o desfile ou da televisão, aquela comissão de frente já era algo assim, né? Bastante emblemática, né? E o ator que incorporou, né, o Exu, né, né, era forte, aquela coisa de comer, de rir, né, dos excessos, né? Então, eu saúdo essa ousadia,
né? E acho que marca a história, né? Marcou. E que eu acredito, eu ouvi várias vezes, eu até conheço os carnavalescos e vários eventos assim, ligados a carnaval, né? São pessoas ótimas, simples, né? Mas que escreveram o nome na história. Com certeza, né? Já entraram para essa história do carnaval carioca, né? Com essa vitória. Eles já vinham meio que apresentando grandes trabalhos em cima disso. No carnaval passado foram vice-campeões, né? E entraram para o hall seleto aí dos grandes carnavalescos. E, junto a isso, eu ouvi eles falando em várias entrevistas, né, a importância de trazer essa questão da tolerância religiosa. Né? Eu acho que isso também é um grande legado, um grande saldo desse desfile, foi poder colocar na pauta, né, exacerbar, trazer para um grande público essa questão, né, de que é preciso respeitar. Né? Isso já era meio que falado no samba de 2020, quando eles homenagearam um pai de santo lá de Caxias, chamado Joãozinho da Gomeia. Né? Você respeita o meu axé, eu respeito o seu amém. E é isso aí. Né? Acho que tolerância é isso, né? Respeito. Você me respeita, eu te respeito, e cada um professa, né, vive a sua religiosidade da forma que melhor lhe convém, né? Melhor o grande ideal é que a gente se sinta bem, se sinta feliz dentro daquela chave, né, da religião. Então, saúdo, né, como eles falam lá, o boa noite, moço, boa noite, moça, né, que seria uma saudação do próprio orixá, né, para abrir os trabalhos, né? Então, acho interessante, acho importante essa possibilidade de diálogo numa manifestação que sempre teve, como eu falei, esse DNA afro-brasileiro, DNA das religiões de matriz africana, os terreiros, né? Antes da gente chamar quadra das escolas de samba, se você pega lá nos jornais mais antigos, usava a expressão terreiro, né? Lá no terreiro do Salgueiro, no terreiro da Mangueira. Então, essa associação é inegável, né? E ela está muito presente. Então, saudamos, né? Saudamos essa vitória, né? Porque a gente sabe também que não basta só fazer um carnaval bonito, tem que ganhar para virar, né, marca, para virar caminho, para virar referência, tem que vencer. Né? Então, essa vitória sela essa possibilidade de fato, abrir, né, e manter esse caminho. Nessa vez, foram muitas escolas, né? 8 escolas que pegaram essa temática, né, frontalmente, né, explicitamente, ou usando, né, dialogando bem firme, né, com isso, né, com essa questão, né, e eu acho que essa tendência ainda vai continuar por mais algum tempo. Né? Bem, e isso tudo tem a ver com o quê? Né? Tem a ver com o que estamos aqui trabalhando e, olha, acho que a gente está no slide 4. Estamos no slide 4, eu acho que talvez um tempo, né? Então, hoje a gente vai adiante, né? Para onde que a gente parou. Se não me engano, é começar a falar mais com propriedade sobre os movimentos negros no Brasil.
né? Acho que é a partir daqui, não é isso? Alguém me confirma aí. É isso? A gente já chegou a falar desses outros personagens, né? Falamos da Rosa Parks. Falamos, não falamos? Quem me ajuda aí? Só para confirmar. Acho que foi ali mesmo, né? Eu acho que eu me lembro da gente ter falado ter comentado aqui da Ku Klux Klan, dos Panteras Negras, né, da Rosa Parks, né? Então, assim, então, luta pela igualdade racial no Brasil. No Brasil, apesar de não haver um sistema oficial de segregação racial, o racismo causa a segregação social desde o fim da escravidão. Aqui, a luta do movimento negro foi inspirada por personalidades como Zumbi, Dandara dos Palmares, lideranças no maior quilombo já registrado em nossa história. E que foram muito presentes também nesse carnaval, né? Em várias escolas de samba, a figura de Zumbi e de Dandara apareceram. Tá? Eu lembro no Salgueiro, na Beija-Flor, né? Foram evocados. Né? Também foi um nome de extrema importância o advogado, jornalista, escritor e abolicionista negro Luiz Gama. No século XX, o movimento negro contou com forte atuação de pessoas como o artista, escritor, político e ativista Abdias do Nascimento, realmente uma grande figura, que depois acho que tem um certo destaque aqui para falar dele, e a Lorixá, mãe de santo, líder de terreiro de candomblé, mãe menininha do Gantuá, também cantada em algumas canções, né, da Turma dos Baianos, né, Caetano, Betânia, que defendeu o culto do candomblé e conquistou a admiração de artistas que deram mais visibilidade à importância de preservar-se as religiões de matriz africana. Os baianos, né, o Gil, Caetano, Betânia, mais esses três, né, de fato, sempre demonstraram esse respeito pela religiosidade de matriz africana. Não sei se alguém aqui já assistiu algum show da Maria Bethânia, sempre ela traz esse sincretismo, né, de um catolicismo, né, com, com essa mescla, né, das, das religiões africanas. Isso, né, todos os shows dela é muito marcante esse movimento aí. E figuras que seriam, né, evocados, né, do Zumbi. O Quilombo dos Palmares, isso no século XVII, né, teria sido um espaço onde aglutinaram escravos fugitivos, né? E também tem essa questão, né, de escravos que vinham de uma linha islâmica. Dentro da África, o islamismo foi difundido em várias regiões e em algumas dessas foram trazidos para cá. Né? E, além disso, também outros, né, indígenas dizem que, né, pelos alguns relatos, né, que o quilombo ele foi crescendo muito e aglutinando pessoas de, várias, de vários lugares, né, e que começou a produzir uma agricultura, a princípio, de subsistência, e depois passou a fazer comércio, a vender, a exportar, bem entre aspas, né, assim, mas poder vender os seus excedentes. Acredito que, pensando aqui como historiador mesmo, que o grande temor, né, dos fazendeiros, dos
dos futuros coronéis ali, né? Nesse momento não era bem essa denominação, mas dos latifundiários, né? da presença colonial, né? Portuguesa, das autoridades que já circulavam por aqui. O grande receio é que, se aquela moda pegasse, se a estruturação de minifúndios, espaços menores, mas com produção de subsistência, né? Ou seja, né? Agregando pessoas simples, pessoas, né? A partir de uma ideia de pequenas e médias propriedades, produzindo, era completamente fora da lógica, daquela lógica colonial de um grande senhor de terras com uma quantidade enorme de escravos, né? A questão, acho que é mais forte, né, pensando em outros eventos históricos que lembram esse fenômeno do Quilombo de Palmares, como o Arraial de Canudos, isso quase 2 séculos depois, né, é que, dentro de uma ideia, de uma estrutura social completamente desigual, onde tinha um senhor de grandes propriedades, com uma quantidade enorme de escravos e homens livres, pobres, a seu serviço, nesses dois exemplos, né, subverter essa ordem e passaram a ter uma região próspera, com produção que alimentava todos ali e ainda sobrava para vender para outros lugares. Então, esse modelo, tanto em Palmares quanto em Canudos, mais de 2 séculos depois, incomodou e mostrou que era possível ter uma outra alternativa de crescimento, desenvolvimento, menos desigual, menos, né, e mais inclusivo. Mas inclusão nunca foi uma palavra que as elites, o governo, né, colonial primeiro e depois lá já republicano com o Palmares, de fato vivenciaram. Na colônia, isso nem pensar. Na República poderia ser até um discurso, mas nunca foi prática nesse início da República. De ser inclusivo, de tentar ter uma igualdade de direitos, oportunidades. Pelo contrário, né? A ideia da propriedade privada sempre foi um direito inalienável de todas as nossas constituições, desde lá a primeira, em 24, né, quando o Brasil se torna uma monarquia. Né? Um direito inalienável é o direito à propriedade privada. E isso já marcava o quê? Essa desigualdade na raiz. Né? Inclusive com a dificuldade de permitir, por exemplo, 1850, já sobre o reinado de Dom Pedro II, baixaram a chamada Lei de Terras. Lei de Terras que proibia, por exemplo, escravos libertos comprarem terras. Né? Já existia essa ideia dessa proibição, né? Então não era qualquer um que podia ter terras. Gabriela, você quer fazer alguma pergunta? Você levantou a mão? Ou foi sem querer? Foi sem querer, Gabriela? Ah, tá. Ok, mas se quiser perguntar, tá bom? A tela está um pouco rachada. Ah, do seu celular, entendi. Tá bom. É isso? Tá bom. Então, vamos em frente. Mas vocês entenderam essa questão? Então, tá ok? Né?
Qualquer dúvida, qualquer pergunta, tá certo? Senão vou eu aqui, sozinho, falando, tá bom? Bem, aqui já a imagem do Luiz Gama. Alguns indivíduos furaram esse bloqueio, né? Eu até acho que eu mostrei para vocês um livro aqui interessante, comecei a ler, às vezes a gente começa a ler um monte de coisa ao mesmo tempo e não termina, né? O livro da Ângela Alonso, né? Flores, Votos e Balas, falando do movimento abolicionista brasileiro. Então, cita alguns personagens, como Luiz Gama, o André Rebouças, enfim, como que esses agentes sociais, culturais, primeiro, como que eles conseguem furar esse bloqueio, né? Porque não era fácil. Não era fácil, né? Se hoje em dia ainda não é tão fácil também, continua ainda não sendo tão fácil ocupar alguns postos, né? Enfim, de visibilidade e é daí que a gente fala muito do racismo estrutural, né? De ocupar esses espaços que, aparentemente, para a sociedade, são espaços para pessoas brancas, né? Em relação a isso, até eu vi no Globo, acho que no Globo Zona Norte, de sábado, que na Tijuca, né? Na Tijuca, uma clínica que só contrata médicos negros, né? Enfim, um casal, né? E que resolveu ter como diferencial esse movimento, né? De, em cima de uma coisa que eu falo muito, né? Enquanto a gente não naturalizar as pessoas negras dentro desse espaço, né? Como o dentista, como o médico, como o engenheiro principal da obra, até na política também, e até não, principalmente na política, tendo esses espaços de fala, esses espaços de ação, né? Desempenhando as funções, né? Depois do Joaquim Barbosa, por exemplo, tivemos algum outro ministro do Supremo Tribunal Federal negro, né? Então ele foi o primeiro e único, né? Não é possível, né? Então essa questão, né, de tornar isso mais normal, né? É um jeito da gente ir diminuindo essa sensação e esse racismo incrustado, né? Na própria sociedade, que, de certa forma, foi se acostumando. E aí eu não falo só dos brancos, né? Brancos num país tão mestiço, né? Mas entre brancos, pardos, negros, muitas vezes isso circulava na própria comunidade, nas comunidades onde tinham mais negros. Essa ideia parece que incutida de que eu não vou chegar, eu não vou conseguir, eu não vou, isso não é para mim, né? Então assim, é, é uma foi uma crueldade, né? Porque eu abri falando lá sobre isso, né? Naquele slide falava. No Brasil, a gente não teve uma segregação oficial. Isso não era política oficial. Mas, em compensação, esse jeito, né, de ir se estruturando na sociedade, de achar que quem pode, quem não pode ocupar os espaços, quem pode ser ou não ocupar determinadas funções, né? Então, isso dá bem a dimensão, né? Dá bem a dimensão de que parece que existem espaços que são possíveis, né? Pensei até aqui, por exemplo, quantos bispos da Igreja Católica são negros? Bispos, né? Papa, já tivemos algum? Não. Bispos também são meio raros, né? Mas por quê? Enfim. Ah,
o discurso do mérito diria o quê? Mas nem todos estudaram, são preparados. Enfim, será? São coisas para pensar. E com isso, vai se criando também a questão da representatividade, né? Isso está sendo muito falado, né? E o que é isso? Se, por que a luta, por exemplo, de vários artistas negros era de ter mais espaço na teledramaturgia, no cinema, né, nas novelas, enfim, porque outros e jovens hoje, né, hoje jovens negros poderiam ver, né, possam ver e se inspirar nesses artistas que estão sendo vistos hoje, né? Não só nos personagens que geralmente eram, né, destinados aos atores e atrizes negros, né? Geralmente em novelas de época, fazendo personagens de escravo, ou nas tramas mais contemporâneas, fazendo personagens sempre ou empregada doméstica, né? Ou, né, subalternos, assim, no sentido de é o motorista da família, é o zelador, é o porteiro, enfim. Parecia que tinha uns lugares também específicos, meio que espelhando a própria sociedade. Então, a luta é para mostrar que existem outras possibilidades. Né? De fato, você pode perceber que agora, em todas as novelas, tem um núcleo, né? Tem mais atores negros, né? E em outras funções, né? Vide aquela Amor de Mãe, por exemplo, a própria Thaís Araújo, tinha um assistente, que eram advogados. Né? Então, começam a espelhar e possibilitar esse olhar dessa nova geração, olhar e ver, é possível, esse espaço eu também posso, eu também quero, eu também vou, né, ocupar, eu posso ocupar. Né? Então, criar já essa possibilidade já é um discurso interessante. E uma via para a gente ir diminuindo essa desigualdade tão grande, né? E que reproduz na hierarquia social. Né? Tem um caso, por exemplo, que me chocou bastante. Era né, um jovem negro, 27, 28 anos, que era dentista, tinha um carro bacana, né? E acho que a polícia mandou ele parar, ele não entendeu o sinal, foi embora. A polícia veio atrás e, né, metralhou o carro. Né? Ele morreu. Né? Um jovem, 20 e poucos anos, dentista. Por quê? Ah, no fundo, obviamente que não diriam isso, né? Mas nas entrelinhas, né? Como pode? Né? Um negro jovem num carrão desse, né? O que passava nos balõezinhos, né? Ou na fala dos policiais. Aí abre só um parênteses, eu não sei se vocês viram essa notícia, né? Lá em São Paulo, aqui no Rio também, né? A Amanda está falando aqui do Rebouças, né? Por isso que o nome, né, do Tônio é Rebouças, né? Em homenagem. Acho que eram irmãos, né? Tinha um André e acho que tinha um outro também, né? Mas ele foi engenheiro, de fato, né? E fala sobre ele, né? Sobre o Rebouças nesse livro que eu mostrei para vocês aqui, o Flores, Votos e Balas. Também tinha o Antônio Rebouças, né? Você vê, era possível, mas era muito raro, né? A questão. E muitas vezes, dentro daquela chave de colocar esse indivíduo como se ele não fosse negro, né? Ou não percebê-lo, né? E o próprio indivíduo também buscar, às vezes, um outro viés. Eu comecei a ler essa parte sobre o Rebouças e falava disso, assim,
talvez a ficha, né, como a gente fala, a ficha dele tenha caído quando ele foi acessado ou sofrido mais preconceitos. E isso acho que fez despertar, né? Porque, né, e se vê, né, às vezes, num ambiente completamente branco, ele sendo o único negro. Né? Então, fez com que ele entendesse também e passasse a ser um adepto da causa abolicionista. Né? Porque também tem essa questão, como eu comentei aqui, uma das frases mais cruéis, mas que eram recorrentes, se a gente perguntar aí para os nossos pais, avós e avós, enfim, já ouviram essa expressão, né? Ah, o Pelé é um negro de alma branca. É racismo na essência, racismo na espiritualidade, né? Se, se é negro e faz sucesso e se deu bem, né? Tem a alma branca. Pô, tem racismo até na alma, na questão da alma, gente. Aí é demais, né? Aí é. Mas e se falava isso de uma maneira tão, né? As pessoas falavam sem nenhum pudor mesmo, porque dentro do ambiente do nosso racismo sem racismo, que fizeram a gente tentar acreditar nisso, né? Que era possível para alguém ser bem sucedido, ele podia ser exteriormente negro, mas interiormente branco. Né? Foi, Eric. Né? É a questão do Machado de Assis, aliás, muitas controvérsias no próprio movimento negro, que às vezes meio que acusavam o Machado de não ter tocado o dedo na ferida, na questão social, ter falado mais sobre as desigualdades. Né? Mas cada um com o seu cada um. Né? Uma questão é que a gente, e assim, acho que para mim, faltam mais estudos para compreender se o Machado ele exercia a militância por ser quem ele era, né? Um dos maiores escritores brasileiros, ali na virada do século XIX para o XX, né? Na segunda metade do século XIX, né? Porque algumas lendas dizem que ele passava pó de arroz para ficar com um tom de pele um pouco mais clara. Então, não sei o quanto isso é fofoca, maledicência, revista Caras, né, literatura brasileira, né, Academia Brasileira de Letras. Né? Mas, de qualquer maneira, ele era extremamente importante e respeitado. Ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Né? Então, acredito, né, mas que essa questão não era tão debatida ali naquele contexto, ou pelo menos ele não foi um dos grandes luminares nesse debate, diferente do Lima Barreto, mas que teve uma vida, né, difícil, foi internado algumas vezes em clínicas, né, lugares para, né, asilos para loucos, né? Ele também tinha um problema com a bebida, enfim. Né? E o Lima Barreto fazia uma literatura muito mais social, né? dentro desse, né? dentro dessa ideia hoje, vendo aqui de hoje, né? com um olhar, né? de hoje, sem fazer anacronismos, que é um pecado na história, tinha uma escrita muito mais militante nesse sentido, né? Porque ele procurava retratar nos seus personagens essa questão da desigualdade, a questão, né, as classes sociais que ele gostava de apresentar estavam ali nos subúrbios, né, dos funcionários públicos, dos ex-escravos, escravos. Então, o Lima Barreto era muito mais social, né, um cronista social, né, das classes populares, né? Enquanto o Machado ele tinha uma escrita onde os principais personagens do Machado de Assis geralmente eram de elite, né? Eram da elite e desenvolvia as tramas, né, dentro desses ambientes. Por isso, talvez
essa crítica, né, de parte do movimento negro, em alguns momentos da história, em relação a isso, né, que a opção do Machado sempre foi retratar as elites, né, as classes médias, média alta, aonde o negro ali, de fato, ele era, né, fazia uma pontinha, né, dentro do enredo, dentro da trama, ou ganhava espaço, mas sempre dentro dessa chave, né, do escravo, do serviçal, né? Então é interessante pensar, né, nessas questões, porque eu coloco essa questão até para a gente entender mais facilmente das meninas que estão aí, né, fazem parte da turma. Não sei quantas foram afetadas por esse jeito Xuxa de ser, né? Quem assistia o show da Xuxa e sonhava em mandar um beijo, quero mandar um beijinho para o meu pai, para minha mãe, para você, Xuxa, né? Que o padrão ali instituído pela estética do programa, da própria Xuxa e suas paquitas, dava um universo do que era esteticamente bonito, do que vendia, né? A própria Barbie, né? A boneca Barbie, né? Que rivalizou uma época com a boneca feita pela Estrela, que era uma companhia de brinquedos, uma empresa de brinquedos brasileira, a boneca era Suzy, né? Então, até ter a Suzy negra, né, custou. Barbie negra também custou. Porque o universo do brincar, e isso eu lembro, há muito tempo atrás, já algumas artesãs, né, fazendo bonecas negras, né? Porque as meninas negras só brincavam com bonecas brancas, né? Que era, de certa forma, meio que uma espécie de atualização da ideia da ama de leite. Se a gente pensar, quem cuidava, quem criava as crianças da casa grande nos primeiros anos de vida? E muitas vezes quem amamentava, quase sempre, até porque a amamentação foi algo que foi sendo incorporado como fundamental, essencial para a saúde das crianças, né? E com uma relação com a mãe, isso é recente, gente. Isso é século XX para cá, e olhe, bem para cá. Porque, né, quem amamentava as crianças, né, da Casa Grande, né, os filhos das sinhás, né, eram as escravas, que também tinham acabado de ter filho, né? Então, com a fartura do leite, né? Então, olha como isso é simbólico, né? E nas minhas caminhadas ali pela Barra, de vez em quando eu estou lá no Campus Barra, fazendo exercício, né? Tenho visto muitas babás, ainda continua essa ideia, né? Das babás uniformizadas ou não, mas assim, quase sempre negras ou nordestinas, levando no carrinho as crianças, né, de várias idades, mas assim, sobretudo bem criancinhas mesmo, né? Então, de certa forma, ainda continua um pouco dessa ideia, né? Quem está formando, né? Quais são as primeiras músicas que de repente escutam? Mas chega no momento que isso vai ser rompido, né? Isso aí vai ser afastado porque, né, essa cultura, depois que a criança entra na escola e fica lá em tempo integral e passa a ficar, né, tendo os estímulos de uma educação, de um currículo, né, ainda extremamente embranquecido para serem, né, para formar ali os futuros, né, membros dessa elite, né? A escola tem sido um espaço para reprodução da desigualdade social. Isso é algo complicado, sério, principalmente assim. A escola particular, tudo bem, eu entendo, porque já está falando ali, é particular, o pai e a mãe pagam, eles pagam, né? Então, se eles pagam, eles querem o que eles acham que é o melhor, né? Em termos de educação, é melhor para os seus filhos. E tem mensalidades, olha, que a gente não ganha isso trabalhando, hein?
né? Mensalidade de 8 mil, 10 mil reais. Imagina, né? 10 mil reais por mês, meu Deus, o que a gente ia fazer com um salário desse? Né? Bem, mas então, para pagar 10 mil numa escola, imagina quanto se ganha. Né? E aí, o que acontece dentro dessa lógica? A qualidade, né, do que está sendo aprendido ali, com certeza, nas escolas particulares, já se está trabalhando com robótica há algum tempo. Já se aprende a programar, né, fazer aplicativos, enfim, tudo esse tipo de conhecimento eu tenho certeza que na maioria das escolas, essas escolas aí tops, com mensalidade de 8, 10, 12 mil, com certeza. Então já está preparando essa futura elite que vai estar lá na frente. E a escola pública, ela também joga nesse jogo da reprodução da desigualdade social, porque ela não consegue entender que ela precisa mudar o seu rumo, mudar o que ela ensina, mudar, né, o que os jovens estão querendo aprender. Eu acho que tem um hiato, eu estou falando isso com propriedade, sendo professor de escola do Estado, né? Assim, também. Por mais que a gente tente, dois, são poucos professores que entendem isso e tentam, né? Tipo assim, para tudo. Se a gente pudesse, a gente até tenta, para tudo, vamos aqui, né, tentar construir alguma outra coisa diferente que faça com que esses indivíduos entendam que mundo é esse que está vivendo, e não entrar num espaço que parece ser ou o Carandiru ou a Ilha da Fantasia. Né? A escola não pode ser aquele lugar que o sujeito entra, aquele portãozão fecha, né, e fica ali alienado do que está acontecendo lá fora. A escola é um espaço que tem que ser vivo, que dialoga com o seu entorno. Né? Enfim, muitas vezes eu falo isso e fico como profeta no deserto. Mas tem a ver com essas conexões. Né? E um dos debates fundamentais da própria escola pública é entender isso. Né? Quem é esse público que a escola pública atende? O que tem políticas públicas para esse público que a escola pública atende? Ah, mas o que isso importa, professor? Importa muito, porque o contingente das escolas públicas, né, o público das escolas públicas, né, se não tiver uma formação, se não tiver uma orientação, uma inserção profissional, social, financeira, o que vai acontecer, minha gente? Nós vamos ter, se hoje temos 17 milhões de desempregados, isso sem contar os subempregados, os empreendedores, né? Que todo mundo é estimulado a ser empreendedor, mas o que eu falo, se todo mundo resolver fazer bolo de chocolate para vender, pô, caramba, não sei se vai ter comprador, né? Se todo mundo vai comprar, né? Vai ter mercado consumidor, né? Então, assim, Gabriela foi sem querer de novo, né, Gabriela? Esse seu celular, hein, Gabriela? Mas, de repente, é porque você está com vontade de perguntar alguma coisa, hein? Tá bom? Né? Então, assim, pensar nessas reflexões, né, essas reflexões devem ser feitas o tempo todo, porque, como eu falo para vocês, se a gente não tocar o dedo na ferida, a gente não sai desse lugar injusto, esse lugar impreciso, e essa conta, essa fatura já está sendo cobrada e vai ser cobrada com mais intensidade mais à frente. Né? O quadro, né, que eu acabei até incorporando aqui no slide, a gente já discutiu, né? E a gente estava falando nas aulas passadas, ou procurando aí entender a árvore genealógica de vocês, né? Essa é a questão do ideal de embranquecimento, né? Uma mesma família, esse quadro é famoso por refletir isso, a redenção de Campo. Outras personalidades importantes para a luta do movimento negro no Brasil
são a empregada doméstica e ativista pelos direitos das empregadas e dos negros, Laudelina de Campos Melo, o geógrafo e professor Milton Santos, o antropólogo e professor congolês naturalizado no Brasil, Kabengele Muranga. De fato, né, essa ideia do racismo estrutural, ele traz também muito essa questão, e uma questão chamada necropolítica. O que é isso, professor? Vale a pena até a gente colocar. Alguém aqui já ouviu essa expressão necropolítica? Alguém aí já escutou? Já ouviu? Já leu alguma coisa sobre isso? Sim, né? E o que você já escutou, Amanda, sobre isso? Tem lá num dos textos, né? Do Achille Mbembe, né? Show. Então, o que a gente pode dizer, né? É um conceito que foi pensado a partir da ideia da biopolítica do Michel Foucault, né? Foucault propõe essa percepção, né, para aguçar a nossa percepção de como o Estado controla também os nossos corpos e controla, né, a própria questão ligada ao hospital, né? O que é o espaço do hospital, né? O nascimento da clínica, dos hospícios, enfim, das prisões, enfim. O Estado ele também controla a nossa vida, né? Os nossos corpos. E no caso, né, dessa morte, né, dos indesejados, a Amanda está falando aí, muito bem, né? E quem geralmente são esses indesejados, Amanda? Quando a gente fala das balas perdidas, né, para alguns, mas infelizmente que encontram corpos. Que corpos que geralmente essas balas perdidas encontram, né? Preto, pobre, né? Então, o quanto, né, e o Mbembe fala também sobre isso, né? Já que a Amanda citou aqui, do Achille Mbembe, quando isso começa a ficar tão recorrente, parece que uma intencionalidade, ou pelo menos é uma política de Estado, não explícita, obviamente, quem vai colocar isso explicitamente, né? Mas meio velada, e que tem, infelizmente, aí falo para vocês, muitos apoiadores. Vide, né, que, né, quem está nos governando, a gente esquece, mas quem foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro foi afastado no meio do caminho, né? Mas qual o discurso que foi eleito governador do estado do Rio, né? Ele foi eleito com que discurso, com que proximidade, com que ideologia, né? Quantos pensam dessa forma e que de repente não se sensibilizam, porque eu percebo isso na sociedade, né? Eu lembro de um caso que chocou, né, muito ali na Lagoa, um médico, gente boa, boa praça, que foi esfaqueado por um menino de rua, né? Não sei se para roubar a bicicleta dele. E aí, passeatas, né? O Rio pela Paz. É óbvio que a gente, né? E a gente se sensibiliza, toda a vida é importante. Mas quantas crianças, jovens, adultos, diariamente acabam morrendo pela violência e pouco, né? Ou a gente não vê, né? Talvez às vezes no próprio espaço, no próprio bairro, a comoção, né? Mais de passeatas, né? Só teremos paz se a desigualdade social diminuir, se tiver oportunidade, se tiver mais empregos, né?
Então, às vezes, a gente trabalha com essa visão meio hipócrita de que, né, o que é violência para um, e não entendendo que a desigualdade social é a raiz de toda a violência. E isso é que faz com que a violência não é justificativo. Então, todo mundo que é pobre vai virar bandido? Não é isso, mas as dificuldades, né, econômicas, financeiras, profissionais, né, criam um quadro de, às vezes, de limite para muitos, né? Então, ao invés de atacar essa ideia da repressão, né, a criminalidade, né, o aumento da criminalidade, pode entender que ela está relativamente, né, ligada ao aumento do fosso social. Quanto mais aumenta a desigualdade social, um dos sintomas imediatos é o aumento da criminalidade. Né? Porque nessa festa de aniversário, o bolo, as fatias de bolo disponíveis são cada vez menores, pequenas, né? E que faz todo mundo estar ali ligado e correndo atrás, né? E nem todos conseguem, né, ter a cabeça tranquila, porque, igual que eu falava quando eu ouvia muito o pessoal, o Bolsa Família é assistencialista, é coisa para enganar pobre. Eu falo, pô, mas às vezes o grupo que pensa dessa forma gasta um Bolsa Família no fim de semana ou numa rodada no Baixo Gávea. Então, assim, de certa forma, cada um com seu cada um. Não estou dizendo, não, pô, tome seus chopps, coma sua pizza, seja feliz. Mas criticar de algo que ele não entende. Né? Quando a gente fala, estou morrendo de fome, sinceramente, quantos de fato aqui que estão aqui já morreram ou quase morreram de fome? Isso é discurso, é figura de linguagem. Mas a prática, viver isso, provavelmente, né, a gente não sabe, né? Não sabe qual é o que pode acontecer, né? Que gatilhos despertam nas pessoas que estão literalmente morrendo de fome, coisa que, né, nós aqui, acredito eu, que às vezes a gente fala só de exagero para almoçar logo, né? Mas, né, que nunca passamos efetivamente ou concretamente essa situação. Então, outras pessoas ligadas a esse ativismo, né? O professor José Vicente, também teatrólogo, né? A filósofa Djamila Ribeiro e a socióloga, ativista e política Marielle Franco. Alguns nomes aí que chamaram a atenção. A Djamila, por exemplo, tem vários livros, né? Que ela fala dessa questão, debate também do feminismo negro, né? Quem tem medo do feminismo negro, trazendo essas questões. Marielle, por exemplo, ficou conhecida por sua atuação em defesa dos direitos humanos da população negra e das mulheres. E até hoje, né, sabemos, mas não sabemos, né, quem mandou matar a Marielle. Né? Desde 2016, ela vem denunciando o projeto de intervenção de tropas federais nas favelas do Rio de Janeiro para a redução da criminalidade, o que para Marielle estava acarretando na morte de jovens negros na cidade. Além disso, a então vereadora denunciava a atuação de milícias nas comunidades cariocas. Marielle foi assassinada em 14 de março de 2018, ao que a investigação policial indica, por uma milícia carioca. Bem, já fazem 4 anos e a pergunta ainda ecoa, né? Aí os personagens citados, aqui embaixo a mãe menininha, o Gatuá, a Laudelina, né? Milton Santos, o professor José Vicente, o congolês naturalizado brasileiro, o Nanga. A Djamila. Esse conceito também é bastante interessante, né?
entrou na pauta dos debates, né? O que é lugar de fala? Né? O quanto isso, né? O quanto isso também, né, viabiliza ou inviabiliza a participação. Recentemente teve um caso de uma historiadora que, assim, tem muitos textos dela, Lilia Schwartz, né? Ela escreveu um texto muito interessante, né, sobre essa questão racial no Brasil, né, o espetáculo das raças. É uma historiadora presente, enfim, e que ela teria, e ela é branca, né? E alguma expressão que ela usou e a militância caiu de pau nela, assim, né? Nessa coisa hoje muito em voga da ideia do cancelamento, né? E tentaram meio que, né, cancelá-la, digamos assim. E isso teve um debate, né, no sentido de aí ela se desculpou depois, né? Mas o quanto esse lugar de fala, né, ele é legítimo, né, e deve ser e deve ter esse espaço. Mas a gente também não pode inviabilizar as pessoas que são pesquisadores, estudiosos do assunto, mesmo que não sejam negros. Então, assim, só pode falar do racismo quem é negro? Não, no meu entendimento. Fala com mais propriedade quem é negro? Sim, porque ele vive essa situação, sente na pele. Né? Mas poder falar, debater, né, pensar, aliás, deve ser ação de todos. Falam muito sobre isso, assim, uma educação antirracista e que deve estar em todos os espaços, né? E que não deve ser só também uma prerrogativa de um determinado grupo, né? É óbvio que o que quer dizer esse conceito é que fala com mais propriedade sobre esse assunto quem vivencia literalmente na pele. Né? Então, ter e garantir esse lugar de fala é fundamental. Né? Senão a gente também fica teorizando aqui e resolve o mundo sem ter esse pé no chão, sem ter essa, né? Sem ter essa noção, né? Não a noção, mas não ter a realidade do problema. Então, é legítimo, sim, tem que se abrir espaço para que esse lugar de fala seja legitimado, tá? Que também a gente só vai entender alguns problemas a partir do momento em que as pessoas que estão vivendo ali no olho do furacão se manifestam, contam as suas histórias, né? Porque senão a gente corre o risco de ficar igual, né, os intelectuais do século XIX, início do XX, na Torre de Marfim, né? Vendo a sociedade e idealizando a sociedade. Né? Então, é importante, sim, garantir esse lugar de fala, que, no meu entendimento, também não deve ser o único, né, o único válido, né? O único argumento, a única opinião, o único que seja validado. Né? Então, tem o espaço do lugar de fala, tem o espaço do olhar do especialista, do pesquisador, do estudioso, tem o senso comum, tem tudo, né? Mas esse espaço do lugar de fala ele tem que aumentar, né? Tem que crescer, tem que ter mais espaço para a gente poder entender a problemática a partir, né, das pessoas que vivenciam intensamente esse processo, que estão ali, como eu falei agora há pouco, no olho do furacão. Tá? Então, é um debate interessante, né? Porque senão, como eu estava falando agora há pouco, Bolsa Família é assistencialismo, sim. Quanto deu a conta aí? 350. Era muito mais do que um Bolsa Família, inclusive. Né? Então, assim, para algumas famílias, o valor de 80, 100 reais mensal ajudava muito.
Para outros, 80, 100 reais, sai no chopp, né? Não condeno que sai no chopp, que bom, né? Continue tomando seu chopp. Mas entender que essa desigualdade tão intensa, né? E ter o cuidado também com o discurso. Ou então torna claro, né? Eu acho que talvez a gente esteja vivendo um momento, e até politicamente, que a gente está entendendo, né, quem é quem, né? Quem apoia determinada ideologia, quem apoia determinado candidato ou político, ou grupo político, você começa a entender qual é a lógica que ele entende de mundo, que ele quer de mundo, né? O problema, talvez, é que o nosso país é grande e se a gente criar essa ideia polarizada de dois mundos completamente diferentes, eu não sei como é que a gente vai conviver. A gente precisa conviver, né? E esses projetos parece que são projetos muito, cada um para um canto. Então, né, eu já ouvi alguma coisa assim, vamos botar os esquerdistas todos num estado só. É isso? Né? Se vencer, se vencer a política de direita, de extrema-direita, vai botar todo mundo que é dissidente, né? Será que cabe num estado só? Né? Mas qual a ideia? Então, os insatisfeitos é meio que aquele slogan da ditadura, né? Brasil ame e o deixo. Né? Então, não sei. E a gente precisa ter um outro discurso, um discurso meio que o Macron fez na vitória, né? Na vitória lá na França. Não pelo Macron, talvez, né? Enfim. Mas era óbvio que a vitória do Macron era muito, muito melhor, né? No sentido de pensar as questões humanitárias, enfim, do que a vitória da Marine Le Pen. Né? Na minha leitura, não tem nem. Né? É óbvio que, volto a dizer, muito deve ser pensado, né? Porque tem uma força de pressão, né? E que a gente até já debateu aqui, nesse preconceito principalmente aos muçulmanos, né? A quem professa o islamismo. Isso tá latente, né? E não só isso, mas também a quem vem das regiões que eram antigas colônias francesas na África. Né? Então, essa força de pressão, né, que faz com que essa sociedade francesa ela se olha no espelho e ela percebe que ela já virou multiétnica há muito tempo. E alguns não querem isso. Né? Talvez a dificuldade política de perceber por que cresceu tanto a Marine Le Pen lá na França. Porque ela exacerba, né, um discurso que muitos franceses querem ouvir. Roseli colocou aqui que ajudou na campanha do Macron, né? Assim, é a melhor opção disparada. Não sei se disparada, mas a melhor opção, com certeza. Né? Porque, volta uma reflexão aqui, que muitas vezes na história a gente demoniza alguns personagens, né? Mas o Hitler não fez tudo sozinho, né? Eu falo sobre isso, assim. A sociedade alemã comprou aquele projeto de superioridade, né? Então o nazismo não surgiu do nada, não foi geração espontânea. E na ideia de um só, então é isso. Agora é preciso entender, né, o fenômeno crescente da extrema direita na França, nos Estados Unidos, no Brasil. Né? O que isso significa, né? E não ficar idealizando mais um país, o nosso país tão hospitaleiro, um povo tão hospitaleiro. Será? Vide aí, os venezuelanos devem achar nosso país extremamente hospitaleiro, né? Um povo hospitaleiro. Então, assim,
essas questões estão espalhadas pelo mundo. E um dos reflexos é essa questão identitária mesmo, né? Você não se... Né? E eu sempre falo, ó, faça um exercício, bota lá no YouTube um jogo da Copa do Mundo, qualquer jogo da França na Copa de 82. Aí depois pega um trecho, algum jogo da França na Copa de 86, 90, vem chegando. E pega aí a última, né? Quem foi o grande herói da França lá na última Copa? O Mbappé. Mbappé, né? Seria possível lá na seleção francesa de 82, né? Então, assim, o que veio modificando, né, essas sociedades ao longo desse tempo? E alguns, né, que acreditam ainda que a França, qual é o perfil étnico da França? É branco, né, meio louro, né, enfim, de olhos mais claros, ou, enfim, mas nesse perfil étnico já foi há muito tempo. Nem sei se esse perfil é o perfil hoje predominante, né? Você já está meio a meio, né? E entender isso, né? Entender que ou você compra o discurso e as práticas da multietnicidade, porque também tem o seguinte, não adianta só comprar o discurso, tem que legislar. Né? Aí vai legislar como? Proibindo as mulheres de irem de burkini para a praia? Esse tipo de legislação atende esses anseios de extrema-direita, que, no fundo, não querem proibir a mulher de usar burkini, mas quer proibir aquela mulher de existir. Não quero ver, né? Não quero ver que ela existe, né? Que os islâmicos, os muçulmanos existem, né? Então, no fundo, se pudesse, faria uma lei, e aí é a questão do abrir precedente, né, para um discurso mais de ódio, de xenofobia, e daqui a pouco vai dizer, ó, todos que são islâmicos estão expulsos, enfim, né? A questão do 11 de setembro, a gente falou sobre isso quando pensou a questão do orientalismo, que ainda está aí, né? E é recorrente. Criou de novo um pouco essa paranoia, associar quem é muçulmano, né, quem professa o islamismo, como terrorista, potencial terrorista. Né? E esse receio, e por conta das ondas migratórias, por conta de guerras, né? Essa dinâmica de circulação de pessoas, de povos, de etnias, gerou um mundo multiétnico. E o movimento de extrema-direita, que tem acontecido, é meio que contra essa multietnicidade, é meio que querendo, de novo, uma limpeza étnica, como se isso fosse possível. E, então, a gente lembra, olha, quer uma política de limpeza étnica? Pode, mas lembra o quê? Lembra lá o nazismo, o fascismo. Né? É isso? É esse o caminho que queremos? Enfim. Ah, aí fala mais um pouco da Marielle. Ah, tá, da Marielle. Isso aqui eu repeti, esse slide. Ah, não estava aqui. Ah, com tantas personalidades engajadas na luta, vieram também muitas conquistas. Apesar de não haver um sistema de segregação em nosso país, oficial, né, o racismo mantém uma segregação social de modo velado, o que resulta na exclusão da população negra do acesso aos melhores empregos, e maiores dificuldades para estudar, e menor expectativa de vida, etc. Por isso, a atuação de movimentos como o Movimento Negro Unificado é importante em nosso país. Aquilo que eu estava falando para vocês, né, desse racismo estrutural, é isso, né? No fundo, não dá acesso, não dá acesso à escolaridade, não dá acesso aos postos, aos principais cargos, né, públicos ou até privados. Né? Como resultado da atuação de tais movimentos, temos, por exemplo, a Lei 12.711, de 2012,
e a Lei 12.990, de 2014, popularmente conhecida como Lei de Cotas. A primeira prevê a reserva de 50% das vagas em cursos de universidades e institutos federais para estudantes de escola pública e estudantes que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. A segunda prevê a reserva de 20% das vagas ofertadas em editais de concursos públicos federais para pretos, pardos e indígenas. A questão, né, de tornar isso lei, né, é o que parte do movimento negro defende, a ideia das políticas afirmativas, né? As ações afirmativas. Porque esperar, né? E eu lembro que, aliás, assim, às vezes, para botar fogo numa aula era debater cotas, dependendo de onde eu estivesse, em que instituição pública ou privada. Às vezes era botar fogo no parquinho, né? Esse debate sempre era meio acalorado. Às vezes começava tímido, mas daqui a pouco abria a caixa de Pandora, né? E geralmente no discurso da meritocracia que vinha, né? E que tentava ser o predominante. Ou aquele discurso, não tinha que ser só para negros, tinha que ser para pobres, né? De uma maneira geral, né? Todos esses discursos que apareciam, né? E, e vinham à tona. Ou então, não, tem que melhorar a escola pública. Eu falava, isso é lógico. A minha defesa sempre foi da lei de cotas, porque, né, e junto com a melhoria da escola pública, é óbvio. Mas, não, tem que melhorar a escola pública, que aí sim as pessoas vão ter, né, condições de competir. Tá bom, né? Então, aí eu perguntava, você acredita em Coelhinho da Páscoa, em Papai Noel? Isso é um discurso para dizer, não muda nada não, pô, vai tirar as nossas vagas, né? Então, assim, a minha defesa sempre foi dos dois caminhos em paralelo, porque se melhorar a educação pública em paralelo com a lei de cotas hoje, daqui a 20 anos, 25, não vão precisar de lei de cotas, isso é óbvio, né? Mas, vamos esperar melhorar a escola pública. Tá bom, então, as mudanças em educação são muito lentas, né? São muito lentas, o processo é lento, é devagar. Então, para mudar, não é assim, né? Então, eu defendia que esse caminho tinha que ser, né, nesses dois sentidos, né? Para poder oportunizar, sim, para chegar àquela situação que eu falei antes, da gente naturalizar mais engenheiros, médicos, dentistas, né? Patentes, né, nas forças militares. Pouco se vê, né? Poucos generais. Quantos generais negros, almirantes, brigadeiros da aeronáutica? Né? Então, parece que também, né, porque lá o discurso da meritocracia é tão forte como em outros lugares, ou o quanto se dificulta esse acesso, né? Então, também no emprego público, né, acho importante abrir esses espaços. E quando vem uma fala oficial, eu lembro de ter colocado para vocês, né, ou pelo menos a gente partilhou aqui o discurso do deputado Hélio Lopes, né, no 13 de maio, né, que ele iria fazer. Teve um que ele fez mesmo logo, acho que assim que ele assumiu o cargo, né, defendendo essa ideia de que não tem preconceito, de que preconceito, enfim, historicamente no Brasil não se sustenta, enfim. Um discurso que, né, enfim, parece de que país você é, Hélio Lopes, né? E que ele usa da questão, eu sou negro, né? Para, de certa forma, dizer, o negro também pode pensar e defender uma outra história, né? Uma outra história e tentar trabalhar nessa chave de que não houve preconceito. Né? Bem, alguns percebiam mesmo, né,
dessa importância, né, da lei, como, por exemplo, a Lei Caó, prevendo a detenção de 1 a 5 anos para crime de discriminação racial. O racismo, enquanto crime, ele já é codificado desde os anos 50, mas que nunca tinha levado ninguém, né, à prisão. Eu até pesquisando lá nos jornais dos anos 60, década de 60, para as minhas pesquisas sobre carnaval, batia muito de vez em quando, nessas histórias. Né? Então já existia a lei, né, Afonso Arinos, lá dos anos 50, mas que nunca foi aplicada, e as situações de racismo explícito muitas vezes acontecia e ficava, né, por isso mesmo. Né? Então, a Lei Caó, né, trazendo essa questão de novo, né, para, né, da discriminação racial como crime. Né? Até hoje, se a gente pensar também, né, ainda tem essa dificuldade, né? Porque muitas vezes é difícil de comprovar, né? Cadê testemunhas? Ou até mesmo a morosidade da justiça para acatar isso, né? Levar a pessoa, né? Tem muitos casos assim, né? Que está ali explícito, né? Acabou de xingar uma atendente, uma funcionária da padaria, do mercado. Eu lembro disso, de um caso que saiu, tem, sei lá, alguns anos, de uma padaria em Ipanema, né? Uma senhora, né? Branca, obviamente, né? Destratando a funcionária negra, né? E falando as piores barbaridades. No final das contas, no final do dia, o que aconteceu? Não teve retratação e a funcionária foi demitida. Então, assim, qual é a lógica? Porque qual é aquela máxima que se trabalha no comércio? O cliente tem sempre razão. Até mesmo nessa razão, né, ainda acostumado a esse olhar escravista, preconceituoso. E alguns personagens importantes dentro desse contexto, né, como Abdias do Nascimento, sempre celebrado, né? Eu até vi uma exposição recente lá no MASP, né? Lá em São Paulo. Tem uma das facetas do Abdias é que ele também era artista plástico, né? Muito bacana, né? A obra dele, sempre evocando essa questão da cultura negra, né? E era uma pessoa bastante inquieta, né? Fundou o Teatro Experimental do Negro, estreando peças no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né? Então, ele era um ativista. Chegou a ser senador, né? Ele era suplente do Darcy Ribeiro, né? E assumiu, né, como senador. Né? Tem até alguns discursos dele. Então, era uma figura importante e foi um dos grandes ativistas para se pensar a questão, né, da mudança, né, do 13 de maio para a questão do zumbi. Ele era um dos grandes defensores dessa ideia, né, dessa celebração, né, e influenciado, né, pelo Abdias, né, e por todo esse clamor. A Benedita da Silva, quando ela foi governadora do Rio de Janeiro, ela era vice do Antônio Garotinho, ela ficou um período, né, como governadora. Ela instituiu o 20 de novembro, né, como uma data feriado, como feriado e uma data de celebração. Então, uma pessoa bastante importante e que foi um dos idealizadores, desde lá do governo, do primeiro governo do Leonel Brizola, da criação de uma secretaria, de um espaço, né, de políticas públicas para pensar na questão, né, do negro. Né? Então, esse fomento, né, de ter um espaço dentro do governo, né, como uma secretaria estadual, né, de políticas
né, políticas para, né, as questões, né, do negro no Brasil, né? Então, ele trouxe isso, né? E aí tem um pouco da história dele, né? De ser, né, reverenciado, foi professor na Universidade do Estado de Nova York, né? E, né, aqui várias facetas de Abdias, no Senado, fazendo seu discurso, interpretando Otelo, né, no Teatro Municipal, então ele era ator também. E virou enredo de escola de samba, né? Foi casado 4 vezes, aí um pouco. Revista Caras Abdias do Nascimento. Foi casado também com a atriz Léa Garcia, e a última esposa dele era Elizabeth Larkin, uma norte-americana. E foi, né, enredo de escola de samba, né, da Acadêmicos de Vigário Geral, em 2012. Né? Uma outra conquista, né, a questão do Dia da Consciência Negra. Todo esse debate, até eu já comentei com vocês, por que né, essa mudança? Né? Porque o 13 de maio estava associado a uma ação subalterna, né? Comemorar, né, o dia, né, dessa negritude brasileira na ótica do 13 de maio sempre traria a ideia de que foi uma personagem da elite branca que concedeu essa, né, assinou a lei divina, como canta o samba, né, e que concedeu, permitiu que os negros se tornassem livres no Brasil, que apagava todo o movimento de luta de vários personagens ao longo dessa história. Mudar para o Zumbi dos Palmares seria trazer essa evocação de que, desde essa chegada, né, esse transplantar de uma população de um lugar para o outro forçada, né, sem qualquer organicidade, né, desde o princípio gerou embates, gerou conflitos e gerou resistência, né? Então, o Zumbi simbolizava essa ideia de resistência desde o início. Então, agora é interessante pensar que nem todos os lugares do Brasil 20 de novembro é comemorado, celebrado ou tem feriado, né? Algumas cidades, por exemplo, da região sul do Brasil, alegam que, como não tem população negra, não precisam, né, inserir essa data. E eu acho até comentei com vocês, eu lembro na época que foi implementado, né, essa data, eu lendo no jornal que os comerciantes estavam contra mais um feriado, quantos feriados? Aí eu pensei, rapaz, no país dos feriados estão negando feriado? Epa. Ou será que é preconceito até, né, em relação ao motivo do feriado? Então, desde lá do final dos anos 70, essa ideia do 20 de novembro, mas ele vai se tornar, de fato, né, um feriado, né, em 2003, né, que foi assinada a lei. Uma outra lei importante da gente estar pensando, eu não sei se eu coloquei aqui, eu devo ter colocado, né, da criação da lei, né, 10.693. Né? Se eu não coloquei, em algum momento a gente tem que falar sobre isso, né? A obrigatoriedade do ensino da história da África e afro-brasileira nas escolas. E o quanto que essa lei ainda, né, tem sido difícil de ser emplacada, de ser respeitada, de ser apropriada como, né, uma disciplina além da história. Não incorporada assim, coloca isso num bimestre, tá?
a ideia é que isso seja ao longo do ano inteiro, ao longo de toda a escolaridade, né? Tem a possibilidade desse conhecimento. Né? E aí, fazendo um gancho com o início lá da aula de hoje, né? Essa questão do comentário em relação às escolas de samba, né? Da importância dessa vitória, né? Da Grande Rio, é um pouco isso, assim. É conhecer, é respeitar, é compreender essas religiosidades que também estão aí, que fazem parte da nossa sociedade, né? Porque aí desarma essa questão dos ataques recorrentes que tem aos terreiros. Né? Isso não significa que você precisa, né, participar dessa religiosidade, mas você tem que respeitar. E uma forma de respeitar é conhecer, né? A princípio, saber o que é, como funciona, né? Então, a ideia um pouco, né, e também de resgatar algo que passa batido no ensino de história. Geralmente, a gente só conecta a África quando vai falar sobre a questão da escravidão nesse potencial do tráfico negreiro, né? Então, a África só aparece para a gente estudar, quando a gente vai falar disso, da escravidão e fazendo dessa rota, né, da vinda de escravos para cá. E não se fala dos reinos poderosos, ricos, né? Ou também quando a gente fala do Egito, mas um Egito, às vezes, meio embranquecido, como lá no filme, lá, aquele Deuses do Egito, né? que, que a maioria, né, dos deuses, dos personagens, são quase todos, né, feitos, interpretados por atores brancos. Então, assim, desconstrói, ou pelo menos, ou nem constrói, né? Porque quantos para quantos, o que é o Egito? Para Hollywood, Cleópatra era Elizabeth Taylor, foi Elizabeth Taylor durante muito tempo, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, né, a gente estuda pouco a história da África, do continente africano, e não sabe lá do reino de Kush, né, do reino de Assum, reinos riquíssimos, muito ouro, organizações sociais, impérios que se constituíram dentro da história da África durante o período da Idade, que a gente coloca como Idade Média, né? Idade Média a gente só estuda feudalismo, que foi uma prática, de fato, na Europa Ocidental. Então, a ideia de ter uma disciplina para estudar África seria para isso, para resgatar esse passado, para a gente não ter só essa realidade ou achar que a África só é pobreza, miséria, fome, doença, só essa parte, né, do que nos coube na história. Então, vou deixar essa partezinha final, que só faltou. Eu ia falar do movimento negro unificado, né? E depois vou complementar também com essa questão da lei, né, da obrigatoriedade do ensino da África, né? Tá? E dos assuntos afro-brasileiros, eu inseri essa informação também no slide para a gente falar um pouquinho disso na próxima aula.